Fala, tudo bem? Aqui é Joaquim Linhares, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de investimentos, o Me Investe. Eu aprendi que uma das principais maneiras da gente conseguir evitar alguns erros na nossa vida é parar e pegar o exemplo daquelas pessoas que passaram por algo parecido e observar onde foi que elas erraram, para assim a gente poder evitar alguns erros. Concorda comigo? Dito isso, hoje eu vou falar para vocês os 7 principais erros que os investidores iniciantes acabam cometendo. Eu já passei por essa fase e confesso para vocês que a maioria desses erros que eu vou falar aqui, eu também cometi. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, e sim se vendia. Mas, como eu sou um pouquinho teimoso, eu vou te dar o conselho de ficar comigo até o final desse vídeo, para ver quais são esses 7 erros que o investidor iniciando acaba cometendo. Assim você vai conseguir aprender quais são esses erros e poder evitá-los, podendo, inclusive, deixar de perder algum dinheiro nessa jornada aí que são os investimentos. Mas antes de seguir para o vídeo, eu vou te pedir um favor para tu me ajudar, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar aí para o seu amigo que está começando a investir. Assim você vai me ajudar e, consequentemente, vai ajudar ele também, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. O primeiro erro que eu vou trazer do investidor iniciante é que ele não sabe o seu perfil de investidor. Na verdade, esse é um erro muito comum e que a maioria dos investidores iniciantes tendem a cometer. O perfil do investidor vai servir, de uma forma resumida, para identificar o quanto você está disposto a correr de risco na hora de investir o seu dinheiro. As pessoas que têm um perfil mais conservador, elas tendem a procurar investimentos que tenham baixo risco, ou seja, que tenha uma maior segurança. Geralmente essas pessoas vão procurar investir o maior percentual do seu dinheiro na renda fixa. Já as pessoas que têm um perfil mais arrojado, elas se sujeitam a correr um pouco mais de risco. Assim, elas acabam alocando uma maior parte do seu dinheiro na renda variável, que é aquele investimento que tem uma variação maior. Tá, mas por que saber o perfil do investidor é tão importante? Sabendo o seu perfil do investidor, você vai conseguir fazer uma melhor alocação, conseguindo distribuir o seu dinheiro em investimentos de acordo com o nível de risco que você quer correr. Fazendo isso, vai evitar que você tenha grandes frustrações e acabe perdendo dinheiro. Imagina comigo uma pessoa que tem um perfil de investidor mais voltado para o lado conservador, e que lá no início do ano ela observou que a Bolsa de Valores estava vindo em uma grande crescente. Ela viu ali notícias nos jornais e conseguiu também observar isso nas redes sociais. Assim ela enxerga esse momento como uma grande oportunidade. Então ela pega um percentual do seu dinheiro e vai investir na renda variável, na Bolsa de Valores. Porém, ela pegou um percentual maior do que ela se sujeitaria normalmente a correr de risco. Mas a gente sabe que depois de 3 meses veio a pandemia. O que foi que aconteceu com a renda variável, com a Bolsa de Valores? Despecou, foi para a ladeira abaixo. Então essa pessoa que não está psicologicamente preparada para suportar essas variações, acaba fazendo a venda do que ela comprou com um preço mais baixo. Assim ela acaba perdendo dinheiro. E depois vem com aquela frase de dizer que Bolsa de Valores é cassino. Na verdade não, ela não estava preparada psicologicamente para correr esse risco da renda variável e acabou alocando em um tipo de investimento que não se encaixava no seu perfil, que era mais conservador. Assim, ela acabou perdendo dinheiro. O segundo erro do investidor iniciante é ser imediatista, ter um pensamento de curto prazo. Eu creio que ser imediatista e procurar resultados rápidos é algo que é intrínseco do ser humano. E isso eu não falo só nos investimentos, mas sim na vida como um todo. Querer ter grandes lucros e ficar rico do dia para a noite é um pensamento muito comum nos investidores iniciantes. Mas é aí que mora o perigo, porque essas pessoas acabam se aventurando no day trade, que é um tipo de investimento que poucas pessoas conseguem ter sucesso. E outras acabam se metendo em pirâmides, aqueles tipos de investimentos que prometem retornos aí absurdos, que vão teoricamente te fazer ricar do dia para a noite. Então, a maioria das vezes, essas pessoas que têm um pensamento de curto prazo, que querem resultado rápido, acabam perdendo, muitas vezes, todo o seu dinheiro. Fazer investimentos é um projeto de vida. Não é algo que você tem que pensar no curto prazo, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pelo contrário, é algo que você tem que pensar
buscando a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, porém no longo prazo. O terceiro erro é não estudar antes de investir. Assim que a gente começa a estudar e a entender o mundo dos investimentos e o potencial que ele tem de nos trazer rendimentos e multiplicar o nosso dinheiro, acaba por surgir aquele sentimento de empolgação e começamos a ter uma certa pressa para começar a investir. Ter pressa aqui não é necessariamente o problema. O ruim é você começar a investir em algo que você não tem um bom conhecimento e não tem uma boa noção de como é que ele funciona. Pois é importante você saber todos os benefícios que aquele tipo de investimento pode trazer, mas também, mais importante ainda, é você saber todos os riscos que você vai estar correndo em aplicar o seu dinheiro naquele tipo de investimento. Só assim você vai conseguir fazer investimentos com lucidez, evitando assim você perder o seu dinheiro. Então é importante você estudar onde você vai investir para que você tenha uma segurança e uma tranquilidade de saber onde foi que você investiu e não porque você está indo pela cabeça dos outros. O quarto erro do investidor iniciante é não diversificar os seus investimentos. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz que nunca você deve colocar todos os ovos em uma sacola só, pois caso a sacola se rasgue ou você venha a derrubar essa sacola, todos os ovos irão quebrar e você vai ficar sem nenhum, não é isso? Para o mundo dos investimentos, esse ditado se encaixa muito bem, pois é muito importante você fazer uma boa diversificação dos seus investimentos para que você não se exponha ao risco da ruína, que é quando você coloca todo o seu dinheiro em um único local. Assim, se aquele investimento não der certo, você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. Se você ainda não sabe fazer uma boa diversificação, eu vou deixar aqui embaixo um link onde eu ensino de forma muito simples a você fazer isso, tá bom? Então agora vamos para o quinto erro, que é não fazer a reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter que ter separado em um local onde você possa resgatar rapidamente e em um tipo de investimento que tenha um baixo risco. Esse fundo vai servir para aqueles momentos que você não espera, que vão surgir de última hora, onde você vai precisar ter algum dinheiro para suprir e resolver algum tipo de emergência. Então ter esse dinheiro é a primeira coisa que o investidor tem que fazer, antes mesmo de começar a investir. Só assim ele vai ter uma boa segurança quando for começar. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas não formam esse fundo de emergência. Então o que vai acontecer é que quando surgir um imprevisto, essas pessoas terão que fazer o resgate dos seus investimentos. E muitas vezes são obrigadas a resgatar esse dinheiro em um momento onde eles estão valendo menos do que quando foi feito o investimento. Assim, novamente, o investidor iniciante perde dinheiro nessa situação. E se você ainda não tem a reserva de emergência e quer saber como é que faz para calcular, eu também vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu explico como é que faz a reserva de emergência passo a passo, tá bom? O sexto erro que o investidor iniciante também comete é não ter disciplina na hora de investir. A maioria dos investidores iniciantes tem uma visão de curto prazo. Ter uma visão de curto prazo pode ser desanimador, pois no início dos investimentos os retornos demoram a ser percebidos. Assim, o investidor iniciante acaba desistindo nos primeiros 6 meses. Então é como eu falei lá no início, investir é algo para a vida e não algo que deve ser encarado como apenas um período. Uma dificuldade do investidor iniciante, que também eu passei por isso, é criar o hábito de poupar no mínimo 10% de tudo que se ganha todo mês, fazer aportes mensalmente nos seus investimentos e reinvestir tudo aquilo que se ganha através de dividendos, pensando sempre no longo prazo. Se você fizer essas 3 coisas, com certeza você colherá bons frutos no seu futuro. E o sétimo erro do investidor iniciante é não ter um planejamento. Investir deve ser encarado como uma jornada que vai durar muito tempo, algo que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Então, o primeiro passo, quando você vai iniciar uma grande jornada, é você saber de forma clara onde é que você quer chegar. O que acontece é que os investidores iniciantes não costumam se preocupar muito com essa questão de fazer um bom planejamento e de ter objetivos claros. Isso vai fazer com que esse investidor tome decisões e faça investimentos baseados na emoção e não em estudos e em critérios sólidos. Algo muito importante que o investidor iniciante deve fazer é traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o investidor iniciante não deve se preocupar com o primeiro milhão. Ele deve primeiramente se preocupar em conquistar os seus 10 mil reais,
depois 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Assim ele vai conseguir traçar metas de acordo com a realidade daquele momento que ele está passando, evitando assim que ele faça um planejamento com objetivos fora da sua realidade e que ele nunca vai conseguir alcançar. É comum nessa trajetória, nessa jornada dos investimentos, a gente deslizar. Isso é até benéfico, porque a gente acaba aprendendo com os nossos erros. Mas se a gente conseguir evitar alguns erros através dos exemplos de outras pessoas, com certeza isso não vai ser algo ruim, né? Afinal, perder dinheiro nunca é algo bom. Então hoje a gente viu os 7 erros do investidor iniciante. O primeiro erro que a gente falou foi não saber o seu perfil de investidor. O segundo é ter o pensamento imediatista, aquela pessoa que tem o pensamento no curto prazo. O terceiro erro foi não estudar aonde é que vai investir, ou seja, fazer decisões precipitadas sem antes fazer um bom estudo daquele ativo que você vai investir. O quarto é não fazer uma boa diversificação, lembrando sempre de não correr o risco da ruína. O quinto é não formar uma reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai precisar quando surgir algum imprevisto. O sexto é não ter disciplina, é não poupar todos os meses e não fazer investimentos também mensalmente. E por último, o sétimo erro é não ter um planejamento para os seus investimentos. É aquele negócio de você fazer, primeiramente, objetivos de curto, depois de médio e por último, de longo prazo. Então é isso, gente. Eu espero realmente que tenha conseguido ajudar vocês com esse vídeo. Mas não se esqueça aí, de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar para quem você lembrar, tá bom? Então fique com Deus e um forte abraço.